Então, 3 coisas que você deve fazer imediatamente. Ação. Imediatamente. Essas 3 coisas que eu vou falar aqui para você, você precisa de fazer imediatamente para você ter um ano novo extraordinário e bater as suas metas. Então, não adianta nada você vir aqui pegar a informação se você não estiver disposta a colocar em prática. Então, essas 3 coisas aqui que eu vou falar para você, você tem que fazer, você deve fazer imediatamente. Tem não, né? Tem uma coisa assim muito imposta, né? E a gente não impõe nada. O empreendedor, ele tem esse valor como assim muito alto, né? A questão da liberdade, você poder empreender aonde você está, do jeito que você está, ter a sua dignidade de volta, né? Igual falamos recentemente. Então, assim, você não tem que fazer, você deve fazer se você quiser um ano novo extraordinário. Porque se você não fizer, se você não for para ação, o seu ano vai ser do mesmo jeito, não vai mudar nada. Por quê? O que muda são as ações. Se você não muda as suas ações, a sua forma de fazer, nada vai mudar. E você só vai bater as suas metas se você colocar prática, se você colocar ação, se você perseguir, se você conscientemente decidir que você vai bater a meta e você vai ter um ano novo extraordinário, porque senão, só o fato de ter mudado do dia 31/12 para 1/1, não muda nada, porque é como se uma passagem de dia comum. A diferença é esse espírito de ano novo que motiva muitas pessoas a fazerem, a agirem, a sair de onde está e colocar o pé na estrada e caminhar em direção ao objetivo, ao sonho. Então, você deve fazer, você precisa de fazer se você quer bater as suas metas, se qualificar as suas metas e ter um ano novo extraordinário. E a primeira delas é a decisão. Você precisa de decidir. A decisão, ela chama para a ação. Essas três coisas que eu vou falar para você aqui, tudo é chamada para ação, chamando você para agir, para você agir. Então uma decisão é como aquela frase que a gente sempre usa, que eu acho ela muito legal, que é na hora da decisão que você traça o seu destino. Então, se você não decidir, eu decidi porque eu quero fazer isso. Eu decidi que eu vou, sei lá, abandonar o hábito de comer açúcar, por exemplo. É uma decisão. Mas vai vir a vontade de comer açúcar. Se você decidiu mudar isso, vai vir a vontade de comer açúcar. E aí? Volta ou continua? Para ou continua? Então, a decisão ela é importante, porque ela é como se você tivesse um mapa. Como se você tivesse um mapa. Então, se você sabe aonde você está e você sabe onde você quer chegar. Então, vou te dar um outro exemplo. Às vezes você está aí acreditando que esse ano de 2022 você vai tirar do papel o seu projeto de ser dono de negócio. Você vai empreender. Você decidiu que você vai empreender. Você não vai deixar o trabalho que você está, o emprego que você está, mas você decidiu que você vai empreender. Então, aonde você está? Eu estou aqui, eu estou empregado no momento, tenho aqui uma renda de 3 mil mensal e eu quero empreender. O que eu preciso de fazer? Então, a partir do momento que você decide, aí vem a próxima pergunta. O que eu tenho que fazer? Mas antes de você perguntar o que você tem que fazer, você tem que decidir. Então, se você decidiu que você vai empreender, que você vai montar o seu próprio negócio, que você vai ter o seu próprio negócio, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Você precisa de decidir. E essa decisão, ela chama você para ação. Ela chama você para mudança. Você precisa de mudar. Você precisa de mudar. Algumas coisas você vai ter que deixar de fazer e outras você vai começar a fazer. A partir da decisão. A segunda, ame o processo. Que processo é esse? O processo de transformação. A caminhada de onde você está até onde você quer ir. Vai acontecer o processo.
você vai ter que entrar num processo de transformação, você vai ter que entrar num processo de aprendizado, você vai ter que aprender algumas coisas, você vai ter que desaprender outras, que é uma coisa muito difícil, especialmente para nós que já somos adultos. Nós aprendemos de um jeito, para a gente desaprender aquilo, reprogramar é muito difícil, mas você tem que estar disposto, a passar por esse processo. E quando você estiver passando pelo processo, é bom que você ame esse processo de mudança, esse processo de entender que a gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo, a gente começa sem enxergar muita coisa. É igual quando você vai viajar. Quando você vai viajar, por exemplo, daqui em Brasília, mais ou menos 200 quilômetros, eu não consigo enxergar toda a estrada, todos os 200 quilômetros, independente se eu vou de dia ou se eu vou de noite. Eu consigo enxergar os próximos metros, que seja 50, que seja 100 metros, eu consigo enxergar os próximos metros, eu consigo enxergar a próxima curva. E quando eu chego na curva, que eu faço a curva, eu consigo enxergar mais alguma coisa. Então, esse processo, esse amar o processo é isso. É você entender que é o seu caminho. É o caminho que você vai ter que trilhar para você sair de onde você está e chegar onde você quer chegar. Nesse exemplo, de Goiânia para Brasília, tem aí aproximadamente 200 quilômetros. Então, de onde eu estou até eu chegar lá onde eu quero, então esse é o processo de viagem. Você vai ter que fazer tal coisa, você vai ter que abastecer, você vai ter que cuidar com pedágio, enfim, você vai ter que organizar o carro. Tudo isso é o processo de desenvolvimento. Nos negócios é a mesma coisa, você vai ter que aprender novas habilidades, você vai ter que aprender a vender, por exemplo, se você não gosta de vender. Se você gosta de vender, você vai ter que adaptar a sua linguagem para o produto ou serviço que você vai vender. Então todo esse processo de desenvolvimento, de adaptação, você precisa de amar ele, porque fica mais fácil porque nós trabalhamos na livre iniciativa. Não tem a obrigação, você não é obrigado a você gostar do processo. Não, você vai amar o processo porque você sabe que aquilo é importante para você. Simplesmente você vai fazer o que deve ser feito e não o que você quer fazer ou o que você gosta de fazer. Então, encontrar prazer em fazer coisas que você não quer fazer naquele momento. Quer um exemplo? Fazer atividade física. Também estamos aí no período, né, das dietas, né, que iniciem-se as dietas, projeto de verão, aquela coisa toda, as pessoas meteram o pé na jaca aí no final do ano, chega janeiro, eles querem perder aqueles quilos. E o processo para você emagrecer, como é que é? E às vezes você tá sentado naquele dia ali, você fala assim, nossa, não vou hoje na academia, ou eu não vou caminhar. E aí você vence a si mesmo e vai caminhar. Quando você tá lá, você encontra prazer no que, nossa, que legal. Às vezes você está caminhando na cidade, por exemplo, fazendo caminhada num parque, você vê ali um passarinho, você escuta aí um passarinho cantando, você vê uma pessoa legal, uma pessoa que fazia tempo que você não via, você encontra na caminhada. Então, assim, o levantar e fazer, mesmo contra a sua vontade, no desenvolver dessa atividade, dessas atividades, você vai encontrar prazer, né? Você vai encontrar ali, nossa, que legal. Isso é amar o processo. Isso é você amar o processo, é você entender que na maioria das vezes você vai ter que fazer coisas que você não gosta de fazer. Você vai ter que sair de onde você está e, independente de qualquer coisa, você vai ter que ir lá fazer, porque esse é o processo. Então, a segunda coisa que você precisa de fazer imediatamente é amar o processo, entender que o processo ele faz parte do nosso desenvolvimento. E a terceira é a disciplina, porque se você não tiver disciplina, se você for uma pessoa indisciplinada, você vai começar e vai parar várias vezes. E eu acredito que você conhece alguém, que é um expert, né, em iniciar e desistir. Inicia um negócio com toda a força, igual a uma dieta. Geralmente,
pessoa que é assim, indisciplinada, às vezes no primeiro momento ela vai, aquele negócio todo, começa perdendo peso assim muito rápido, porque ela é muito radical, ela consegue fazer jejum de muito tempo, ela não come as coisas que ela sabe que se ela comer ela engorda, mas aquilo é só por um tempo. É aquela parábola, né? Vai lá em cima, puf, daqui a pouco, murchou, caiu. Então, as pessoas indisciplinadas, quando elas decidem fazer alguma coisa, geralmente é assim, aquele rápido. Cresce muito rápido, mas daqui a pouco ela não permanece. Por quê? Porque aí vem o processo. Aí vem o processo de aprendizado, de afirmação, de conquista e estabelecimento. Então, quando a pessoa tem a disciplina, ela continua, independente de qualquer coisa, independente se deu certo, se deu errado, ela adapta ali, no meio do caminho ela não para, ela adapta a situação ali rapidamente e segue em frente, porque a disciplina é que vai fazer a diferença para você permanecer, você determinou que você vai fazer uma coisa, você vai até o fim. Você está disposto a investir mais, a ficar mais tempo acordado, a viajar, a sair de onde você está e ir em algum outro lugar. Você está disposto a aprender. Por quê? Porque você tem essa disciplina. Você colocou ali, fez o seu planejamento, né? Falando do planejamento, então você fez o seu planejamento, você tem ali que fazer, 10 contatos. Você tem que falar com 10 pessoas. A pessoa disciplinada, ela fala com as 10 pessoas, enquanto o indisciplinado, ele começa ali 3, 4, e daqui a pouco distrai com alguma coisa, daqui a pouco está fazendo outras coisas. Quando dá a noite, a pessoa vai tomar banho e fala, putz, esqueci tal coisa. Então, esse processo de disciplina, de você se disciplinar, você se obrigar a fazer. Você colocou ali, você determinou que você vai fazer, você decidiu que você vai fazer, um negócio, né? Você vai iniciar um negócio, você está decidido que vai fazer, está no processo, o que vai fazer você permanecer amando o processo, com a decisão que você tomou lá, hoje, por exemplo, vamos dizer que hoje seja o dia da decisão, você decidiu que você vai empreender, para você manter a sua decisão e para você se manter no processo e para você amar o processo, você tem que ter a disciplina. Então são essas três coisas que você precisa de fazer imediatamente, se você quiser ter um ano novo extraordinário e bater todas as suas metas. Então são essas 3 coisas que é imprescindível que você precisa de fazer para conquistar todos os seus sonhos e os seus objetivos.